No dia 16 de abril de 2024, o Brasil e o mundo se chocaram com uma notícia simplesmente bizarra. Uma mulher chamada Érica de Souza Vieira Nunes entrou numa agência bancária conduzindo numa cadeira de rodas o tio idoso chamado Paulo Roberto Braga. A intenção de Érica era tentar sacar, em nome do tio Paulo, um empréstimo de quase R$18 mil, o que até aí não representa nenhum grande problema, a não ser pelo fato de que o tio Paulo, o idoso na cadeira de rodas, já estava morto. Eu sou Lego, esse é o canal Lá na Ponte que Partiu, um canal de notícias atualizadas e opinião sincera, às vezes até mais opinião que notícia, às vezes mais notícia que opinião. E, a partir de agora, a gente vai ter uma boa conversa sobre esse assunto, porque será mesmo que Érica, a sobrinha do falecido tio Paulo, é realmente uma estelionatária, uma interesseira, uma espertalhona? Será que essa mulher merece mesmo ser julgada e condenada antecipadamente da forma como tem sido? Bom, daqui para diante eu vou te dar informações inéditas e atualizadas desse caso. E também, é claro, vou compartilhar contigo a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Então, se acomoda aí no carona, aperta o cinto, enquanto eu atravesso a ponte Rio-Niterói. Ajeitando a câmera aqui, só uma ajeitadinha. E a gente vai conversar. Vamos mandar essa história da mulher estelionatária que tenta dar golpe no tio morto lá pra ponte que partiu. Acertando a câmera aqui. Bora lá, vamos lá. Acertar aqui. Vou fazer uma retrospectiva contigo dos fatos em ordem. A gente pode começar contando essa história bizarra desse jeito assim. As imagens das câmeras de segurança mostravam Érica se deslocando pela rua que levava até a agência bancária, com o tio imóvel na cadeira de rodas. Já na agência, durante o procedimento necessário para efetuar o empréstimo, os funcionários do banco suspeitaram da atitude de Érica quando ela pedia que o tio assinasse o documento para finalizar o empréstimo. Ele não apresentava nenhuma reação. Érica também tentava manter a cabeça do tio levantada, usando a sua própria mão, assim, tipo um marionete. E ficava conversando com ele, que, claro, não respondia nada. Os atendentes se chocaram com aquela cena, com tudo aquilo, e chamaram a polícia. Claro, o SAMU chegou e constatou que o homem estava morto já há algumas horas. Érica foi presa em flagrante ainda na agência bancária e indiciada por furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A polícia está investigando o caso e, de uns dias para cá, algumas coisas muito inusitadas têm surgido. Por exemplo, a advogada de Érica, Ana Carla de Souza Correia, disse que ela passava por problemas psiquiátricos e estava em estado de negação quando parecia não aceitar que o tio imóvel, na verdade, já estava morto. Por outro lado, a polícia acredita que Érica, na verdade, tentou cometer uma fraude bancária, usando o tio morto para sacar para ela o empréstimo que pertencia ao tio. O delegado Fábio Souza, responsável pelo caso, defende o argumento que Érica tentou fazer crer que o tio Paulo estava vivo. E como que ela fez isso? Procurando ali manter conversa com ele, mesmo sem receber nenhuma resposta. E então a juíza Raquel Assad da Cunha atendeu o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e manteve a prisão de Érica. A juíza disse que, pelo que se percebe nos vídeos, quem queria fazer o empréstimo é Érica, embora o dinheiro não fosse dela. Para a juíza, Érica parecia mais preocupada com o empréstimo do que com a saúde do tio, e que a possibilidade de ter levado o tio já morto para o banco torna a ação dela ainda mais repugnante e macabra. Na decisão, a juíza também falou assim, o ponto central dos fatos não se resume em buscar o momento exato da morte, informação que sequer o exame de necropsia conseguiu apontar.
A questão é definir se o idoso, naquelas condições, mesmo que vivo estivesse, poderia expressar sua vontade. Então, se ele já estava morto, por óbvio, não seria possível. Mas, ainda que vivo estivesse, também era notório que não tinha condição de expressar vontade alguma, já que o homem estava em total estado de incapacidade. E a juíza continua. As palavras dela foram assim, ó: ainda que se alegue que Érica não tinha percebido a morte do tio Paulo e nem ser possível estabelecer um momento exato em que essa morte teria ocorrido, o certo é que o idoso não respondia a qualquer estímulo, o que pode ser notado nos vídeos. Assim, não era possível ao senhor Paulo, seja pelo motivo que fosse, assentir ou concordar com o empréstimo. Tudo a indicar que a vontade ali manifesta era exclusiva de Érica, procurando obter o dinheiro que não lhe pertencia, mantendo, portanto, a ilicitude da conduta dela, mesmo que o idoso tivesse vivo em parte do tempo em que eles estavam ali na agência. Bom, ou seja, resumindo tudo, o que a juíza alega é que, para ela, Érica queria a grana do empréstimo para ela mesma. E isso independente do tio tá vivo ou tá morto. Gente, essa é a história. Poderia até acabar o vídeo aqui, já te contei a história. Porém, tem coisa aí, tem ponta solta nessa história. Quando a gente olha para as notícias e olha para os fatos, como são narrados ou como têm sido narrados, a gente também chega fácil na mesma conclusão do delegado e da juíza do caso. Érica é uma interesseira, estelionatária, golpista, mas eu não consigo não olhar para as pessoas envolvidas. Quem é essa tal de Érica? Quem é o tio Paulo? Qual era a relação entre eles? Ou melhor, será que eles realmente tinham alguma relação? E essa alegação aí da defesa de que Érica tinha transtornos mentais, isso procede? Isso tem algum fundamento? Aí vem a questão da família. A gente pode até perguntar assim, ó, será que a família dela realmente foi consultada? E a resposta é sim. Então vamos ver o que essa gente diz. Vamos lá. A família de Érica defende a inocência dela. Claro, né? Mas eles confirmam que ela realmente tem problemas psiquiátricos. A família e a defesa apresentaram laudos psiquiátricos. Érica fazia uso de medicamentos antidepressivos e psicotrópicos. Inclusive, houve até pedidos de internação psiquiátrica prescritos para Érica. E que também a filha mais nova de Érica, uma menina de 14 anos, também apresenta problemas neurológicos. Os familiares também falaram ali sobre a relação de Érica com o Paulo Roberto. A família contou que Érica cuidava dele e que ele morava com ela. E mais os 3 filhos dela, de 6 filhos que ela tem, há 15 anos. Um dos filhos de Érica, o Lucas Nunes dos Santos, disse que a mãe, de 42 anos, sempre ensinou aos filhos o caminho do que é correto. Ele também falou assim, ó: a minha mãe criou 6 filhos. Ela nunca precisou roubar, nunca precisou enganar ninguém para poder criar os 6 filhos dela. Minha mãe encaminhou 6 filhos para essa vida e encaminhou muito bem. E ensinou pra gente o caminho dos estudos, o caminho do que é correto. Tanto que meus irmãos e eu, nós somos formados, bacharel em Direito, passamos em concurso Corpo de Bombeiro, Fuzileiro Naval, passamos para fazer faculdade de Física no CDERJ. A nossa vida é uma vida muito bem encaminhada e a minha mãe sempre foi a nossa maior inspiração. Aí alguém poderia dizer assim, claro, né? Ele é o filho dela, que filho que ia acusar sua própria mãe? Mas, cara, olha o que ele está dizendo. Ela teve 6 filhos e desses filhos, um se formou em Direito, outro é bombeiro, outro é fuzileiro naval, outro faz faculdade de Física. Será que todos eles iam se reunir para armar um complô só para defender uma mãe estelionatária que queria roubar 18 mil reais de um tio morto? E quando eu falo 18 mil, eu tô arredondando para cima, tá? Porque o valor oficial era R$ 17.975,38,
que seria pago em 7 anos, em 84 parcelas de R$ 423,50. Os filhos apresentaram um documento para a polícia que comprovava que o próprio tio Paulo tinha feito o pedido de empréstimo para investir lá numa obra que ia melhorar o espaço que ele ocupava na garagem da Érica, porque ele tinha um quarto na casa, mas para chegar nesse quarto ele tinha que subir uma escadaria. E então, com o avanço dos problemas oriundos da bebida, porque o Paulo era um alcoólatra, ele estava muito debilitado de saúde, e então ele passou a dormir na garagem, em vez de dormir no seu quarto, que tinha lá na casa. Na garagem, ele não ia precisar subir nenhuma escadaria. Foi uma escolha dele. O tio Paulo vivia desempregado já há muito tempo e sem auxílio, mas a partir de agosto do ano passado, o tio Paulo passou a receber aquele benefício do governo federal para idosos com mais de 65 anos e com baixa renda. O benefício era de um salário mínimo, né? Ou seja, R$ 1.412, que seria usado para pagar as parcelas do empréstimo. Aí, uma boa pergunta, enquanto a gente está nesse trânsito aqui, Pararão, uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: e o restante da família? Tirando filhos e filhas, o que os outros familiares falam? Porque eles estão falando, tá? Por exemplo, a Ana Fátima Vieira, tia de Érica, contou que Paulo nunca se casou e não teve filhos. Ela confirmou que foi Érica quem acolheu ele na própria casa. Ela falou assim, ó: Paulo Roberto não deixou herdeiro, não teve filho, ele nunca se casou. Teve sim companheiras, mas família mesmo foi essa que acolheu ele e que ele viveu por bastante tempo. A tia Fátima disse que Érica é a que mais protegia ele. Ela falou assim, ó, então ela aí, ó, tio, você já almoçou? Tio, você quer comer alguma coisa? Era isso. Ela subia lá, a tal da escadaria, e dava comida para ele. Outros parentes contaram que nos últimos tempos a saúde do tio Paulo vinha piorando mesmo, cada vez mais, por causa da bebida, né? O Jairo Barbosa Nunes Júnior, que é o irmão de Érica, disse que antigamente o tio Paulo era motorista de ônibus, uma excelente pessoa, mas que, porém, tinha essa dificuldade mesmo na relação com álcool e bebida. Além disso, todos os parentes confirmaram que o tio Paulo tinha mesmo um próprio quarto na casa, mas por conta da saúde já muito debilitada, ele não conseguiu mais subir a escadaria e passou a ficar na garagem. Você pode notar que a família toda conta essa mesma história, que o tio Paulo, de 68 anos, morava com a Érica e 3 dos filhos delas há 15 anos, que tinha 4 irmãos que viviam fora do Rio de Janeiro, tudo conforme o citado pela defesa de Érica no habeas corpus. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Será mesmo que uma família inteira ia se esforçar tanto para contar uma mesma história só para defender uma parente que quis aplicar um golpe financeiro num tio idoso e debilitado? Até o ex-marido de Érica deu testemunho a favor dela. José Geraldo Santos, ex-marido de Érica, contou que Érica pediu para ele fazer um orçamento porque ela queria fazer uma reforma na tal da garagem. E no dia 25 de março desse ano de 2024, ele, o ex-marido da Érica, deu para ela um orçamento de toda a obra que ia precisar para colocar o piso, para pintar. Érica também queria comprar alguns utensílios, geladeira, uma televisão nova para poder deixar lá pro tio Paulo, uma cadeira de rodas, uma cama mais confortável para ele se sentir melhor. E é daí que vem esse dinheiro, esse 17 mil, vem desse orçamento entregue pelo ex-marido de Érica. Todo o dinheiro desse empréstimo era para transformar aquele cantinho da garagem que o próprio tio Paulo escolheu para ficar morando em uma espécie de um quarto melhorzinho do que aquele negócio improvisado lá onde ele dormia. Esse ex-marido de Érica tinha também uma vivência com o próprio tio Paulo. A defesa mostrou um vídeo do tio Paulo cantando com o ex-marido de Érica no final de 2023. Tudo tranquilo, tudo em família. E eu não vou ficar em cima do muro. Eu me recuso
recuso a me unir a essa multidão de juízes da internet. Para mim, Érica é inocente. O que você acha do que são os comprometimentos neurológicos, psiquiátricos? Porque tem gente que acha que transtorno psicológico é o cara que rasga dinheiro, é o cara que come cocô. Se sabe falar, se sabe conversar minimamente, então tá com a mente boazinha, né? Meu camarada, não é assim não, tá? Comprometimentos psiquiátricos são complexos, imprevisíveis, varia de pessoa para pessoa. Não tem uma receita de bolo, não é igualzinho para todo paciente, não. Érica, por exemplo, pôde se casar, pôde ser mãe, pôde criar muito bem os filhos, mas tinha comprometimentos que, com a idade e com o sofrimento da vida, foram vindo à tona. Dia após dia, essa mulher não queria dar golpe em ninguém, não queria e nem precisava pegar o dinheiro de ninguém. Érica é uma vítima das suas próprias questões, vítima dos seus próprios problemas. A família inteira confirma isso. A história do morto muito louco brasileiro, o homem na cadeira de rodas que entrou no banco para ser usado pela sobrinha para pegar empréstimo, foi notícia e meme no mundo inteiro. Mas quando eu olho para dentro dessa história, quando eu olho para as pessoas e para os fatos reais, eu eximo Érica de toda a culpa. Eu não sou juiz de direito, claro, eu não sou delegado, eu não sou advogado, eu não sou nada dessas coisas, mas eu sou o juiz da minha própria consciência. Poucos meses atrás, a internet julgou e condenou uma menina inocente só porque espalharam um boato de que ela se tornou amante de um famoso aí. A garota nunca tinha visto o cara na vida, nem ele também jamais tinha visto ela na vida, nunca sequer trocaram uma única mensagem de texto, mas a internet foi implacável. Todo mundo sabe o que deu isso. A garota inocente que, para além de tudo isso, também sofria de transtornos psicológicos, acabou por fim na sua própria vida. Não resistiu aos julgamentos, não suportou o cancelamento. Eu não vou fazer isso aqui. No caso do tio Paulo, Érica é inocente, até que se prove o contrário. Eu fiz também um vídeo sobre o caso do Porsche. Você lembra no caso do Porsche? Do Playboy que dirigia um Porsche avaliado em mais de R$1 milhão? Nesse vídeo eu apresentei os argumentos da defesa, eu apresentei os argumentos da juíza que liberou o cara de ser preso, os argumentos da polícia. Eu apresentei todos os pontos, tá lá no meu vídeo, é só você procurar aqui no canal. Eu espero que a justiça faça justiça, porque no caso de Érica e o tio Paulo, a justiça tem sido implacável com uma mulher que, na minha opinião, visivelmente tem problemas psicológicos nítidos e que não age como uma pessoa neurotípica. Ó, a aba de comentários é livre. Deixa aí sua opinião. Você pode se expressar livremente, concordando ou não. Eu só te peço que você deixe o like, se inscreve no canal, marca aí o sininho das notificações. Eu sou Lego e esse é o canal Lá na Ponte que Partiu. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.